Olá, eu sou Romina Lindemann e apresento o Papo de Bruxa, um espaço de troca de experiências e de vivências. Cada entrevista é uma cerimônia, um lugar profundo que movimenta sombra e luz e com muito amor compartilhado com vocês. Aqui podemos empatizar com nossas diferenças e aprender com o caminho de cada bruxa. Esse podcast é um convite sobre o feminino. Essa entrevista está disponível em versão audiovisual no Facebook, Instagram e YouTube. Os links disponíveis na descrição. Agradeço se vocês seguirem e, se fizer sentido esse conteúdo, compartilhem, fazendo com que nossas vozes ecoem. Sandra, bem-vinda aqui à minha casa, ao meu fogo sagrado. E agradeço, assim, imensamente, uma honra mesmo, assim, pra mim ter você, assim, e caminhar junto com você e poder aprender cada palavra que sai de você. Mas eu vou pedir mesmo pra ela poder se apresentar, porque aí é isso, quero que vocês conheçam essa bruxa, se apresenta. Quem é essa bruxa maravilhosa? Eu sou a Sandra Benite, conhecida como Sandra Benite no meio das não indígenas, mas meu nome em Guarani Arareté. Eu sou... Araé pode ser céu e pode ser dia. Então Araé é muito complexo. E Ireté é força. E eu acho que isso que me dá força, né? Meu nome já disse isso, assim, que força e dia, o céu, é muito complexo. E eu sou Guarani Nhandeva, eu sou de origem Mato Grosso do Sul, né? Fui morar no Espírito Santo em 2000, do Mato Grosso do Sul, da aldeia Porto Lindo, onde eu nasci, eu vivi. E aí em 2000 fui morar no Espírito Santo. 2000? E em 2000 fui morar 19 anos. E depois, em 2015, eu vim para cá, para o Rio. Eu fui para outra aldeia. E assim, querendo conhecer, né, as coisas, o mundo, conhecer a aldeia, porque eu sempre tive esse sonho. Desde criança eu tinha aquele sonho. Na verdade, eu sonhava mesmo. De verdade? Você já sonhava que você ia estar aqui? Eu sonhava com alguma coisa muito distante, mas eu era criança e eu sabia que eu tinha sonho. Eu sonhava e parece que esse sonho está acontecendo assim hoje. É muito engraçado, né? Hoje eu tive essa mesma sensação, a gente chama de déjà vu. Mas às vezes eu tenho isso porque eu sonho ou porque eu lembro, né? E é muito bom isso, quando você lembra desse segundo e desse momento, se conecta com isso. E pode viver, e de certa forma, assim, essa realização, assim, dentro, né, do sonho. Né? Do sonho que sonhou, né? Quase que um milagre, né? Mas esse sonho é super importante para mim hoje. Eu sabia que existia esse outro mundo que eu queria conhecer. Assim, não porque é por curiosidade, mas eu acho que isso... eu sempre tive esse sonho, e a partir desse sonho de sonhar mesmo, eu tinha essa coisa que eu queria ir, eu queria saber o que era isso, mas enfim. E aí você foi estudar já no Espírito Santo também? Eu comecei no Espírito Santo, primeiro eu trabalhei como uma agente de saúde comunitária, porque eu fui escolhido pela comunidade, eu fui trabalhar na área de saúde durante 2 anos, depois eu me transitei para educação, onde eu comecei, assim, eu dei aula, né? Comecei a dar aula em 2004, eu dei aula durante 8 anos na aldeia Três Palmeiras, que fica no município de Aracruz, né? Para as crianças Guarani, na qual onde eu
perto onde eu morava, porque na verdade a gente morava, são 3 aldeias, um perto do outro, são aldeia Guarani, e aí eu morava na Boa Esperança e dava aula na aldeia Três Palmeiras. E que eu sempre fui acolhido também, esse lugar, e aí assim, e aí onde eu comecei essa minha inquietação, de várias dificuldades que eu tinha, de não entender muito bem. E engraçado que eu comecei a aprender a falar português quando eu tinha 28 anos já, porque quando eu comecei a dar aula, eu tive que preencher diário, essas coisas, eu tive que fazer planejamento de aula, tudo isso, e isso me obrigou a aprender a falar português, né? E bem recente eu comecei a aprender a português. Logo na burocracia máxima, fazer relatório. E aí onde eu comecei, depois eu fui fazer a minha graduação em licenciatura intercultural pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é engraçado, eu nunca pensei de fazer mestrado, essas coisas, eu nunca pensei. Só que nessas indas e vindas aqui do Rio, entre o Espírito Santo, eu estava passeando, né? Na verdade ia em Paraty, eu queria ir lá e teve um momento que e aí eu me separei também, aí eu saí mesmo, assim, aí eu falei, agora vou viajar, eu quero curtir, eu quero ir conhecer coisas que sempre sonhei, né? E meus filhos já são tudo grande também, e aí eu comecei a viajar, e no caso, para ir no mestrado, por exemplo, foi uma das amigas também que me influenciaram, algumas amigas antropólogas que eu já conhecia. E aí eu fui para antropologia, exatamente, assim, nunca pensei, mas não, mas eu fui assim, indo mesmo. E aí eu cheguei assim, e aí eu vim aqui para o Rio, né? Para o Rio. Para o Rio você veio fazer mestrado ou foi já para o doutorado? Eu vim para fazer o mestrado. Eu cheguei aqui no Rio, na verdade eu não estava fazendo o mestrado ainda, não vim por causa do mestrado exatamente. Eu fui para a aldeia Paraty, fiquei lá 3 meses, eu queria trabalhar com os parentes, eles me chamaram, e aí teve um problema que eu não poderia me contratar, essa coisa, a burocracia toda, e aí eu fui morar numa casa de uma amiga em Caxias, né? Aí eu fui conhecer o pessoal também da aldeia Maracanã, eu já conhecia. Sim. E aí uma vez eu passei por lá e aí eles começaram a falar assim, fica aqui, vamos ajudar a gente. Aí eu ficava, já que eu gosto de fazer coisa, de falar, de estar junto com a pessoa que luta, com a pessoa que enfrenta a coisa. Eu sempre tive essa coragem, né? E é engraçado essa coragem, a minha avó que me ensinava, minha avó Jadiarei, que eu escrevi sobre ela na minha dissertação. E ela assim, falava assim para mim, não, se quiser falar, fala, tem que falar as coisas. E ela sempre dizia para mim que a mulher corajosa é aquela que fala o que ela pensa e o que ela deseja falar. Não pode prender. E aí hoje eu pude entender isso. Por que ela falava isso? Não, você tem que falar aquilo que você quer falar. Não precisa ter medo, né? E é engraçado também eu sou diferente. Eu sou diferente não sei se porque eu sou mais velha também dos meus irmãos. Eu sou mais velha, não sei, talvez por isso, mas eu sempre tive esse encorajamento de ir atrás daquilo que eu quero fazer. Ah, isso é muito lindo, realizações. E aí, assim, aí eu vim aqui para o Rio, eu fui morar com uma amiga, que ela é militante, ela iniciou também, uma das pessoas que iniciou também aquela ocupação da aldeia Maracanã, né? Então, eu conheci ela e eu
fiquei lá 1 ano na casa dela. Foi nesse período que eu fiquei na casa dela que eu fiz o processo para fazer o mestrado. E aí foi uma coisa muito interessante, porque eu também não esperava. Eu não estava assim afim de seguir a vida acadêmica. E foi lá no museu também, não? Foi no Museu Nacional. E aí... Você fez, qual que era a sua tese? O que você escreveu sobre? Você escreveu sobre ela? Sobre ela. Por isso que aí quando eu cheguei no mestrado, né? Porque a gente tem aquelas regras, né? Que a gente tem que fazer tudo, aquela coisa, pesquisa, aquela coisa toda. E onde eu comecei a observar que a maioria dos trabalhos, pesquisa que foram realizados sobre os Guarani tem muito, mas isso, a grande maioria é a partir da versão dos homens, que eles contam como que... do próprio indígena. Dos Guarani. A narrativa dos Guarani. A narrativa do homem, né? Narrativa, a versão deles. Não indígena, era de Juruá, como você fala. E do homem Guarani, a partir disso era... Isso, porque, por exemplo, quem escreveu tese, pesquisa, essa coisa são o Juruá, né? O Juruá, né? Que escreve. Mas também a entrevista do homem também, que conta a partir da percepção deles. Sim. Então, e aí eu não tive... incluía a percepção feminina. Não, e aí eu tive dificuldade de... Então, por isso que a minha dissertação chama-se Mulher Guarani Nhandeva Falando, né? O que é viver na língua, o que é falar a língua, e Mulher Guarani Nhandeva Falando. E aí onde eu falo sobre como que a minha avó contava essa história, como que ela ensinava, como que ela ensinava a gente a partir dessa narrativa, né? Como que ela ensinava também os próprios homens, né? Falando sobre essa narrativa, porque ela... E eu acredito assim que hoje a gente vive na narrativa, né? Porque o que organiza para a gente ser aquilo que a gente né? Enquanto mulher, por exemplo, é a própria narrativa. Porque a história da Nhandessi, né? A história da Nhandessi, que é uma feminina, que é a mãe, né? Nhandessi Té, a gente fala Nhandessi Té, que é a nossa mãe verdadeira. Mas essa mãe verdadeira, ela é o próprio chão, que a minha avó falava isso, né? Como a terra. A terra. E às vezes ela contava a história, depois ela falava assim, o chão que vocês pisam é o próprio Nhandessi. Então pisa leve, né? Até por isso que eu fui entender pisa porque na pele dela. Tem que aprender a pisar leve. E tudo isso existe esse ensinamento de você falar. Então, mas quem está dizendo são as mulheres sobre isso, né? Eu achei muito... Isso não tinha até então, ninguém tinha falado isso e não existia nenhuma referência de nenhuma pesquisa. Não tem uma referência sobre isso. Então, e hoje, né, aí eu terminei minha dissertação, eu abri essa conversa agora, né? Eu abri essa conversa, esse diálogo agora, e assim, buscando referência, ela como minha referência daquilo que ela contou. Então eu escrevi sobre isso e agora eu quero... Agora é com elas mesmo que eu vou falar. E aí no seu doutorado você vai ser com elas. Com elas. Com a sua avó não, com as mulheres da aldeia. Mulheres da aldeia Porto Lindo, que é de onde eu vim, de onde os meus pais moram. Então, muitas minhas amigas também e outras pessoas mais velhas, né? Eu quero... Vai ser muito lindo isso. Eu quero falar com elas. Eu quero a versão delas. A versão... Elas que vão falar então eu vou falar com elas agora. Sim. Como a gente está batendo papo aqui, você vai bater lá com elas, tá amando. Então a gente vai fazer isso, esse trabalho. Meu trabalho de doutorado vai ser isso. Ai, coisa maravilhosa, gente. E aí eu queria que você falasse, aproveitar que você estava falando da sua avó, né? Porque isso me marcou muito, como a gente estava conversando sobre, de uma certa forma, você já entendeu o feminismo aí
né? Depois de entender, digamos, o que era na palavra, depois que você não sabia na época, né? Que esse nome era o que era isso. Como que era aquilo que você me explicou quando você virou essa chave, lembrando da sua avó? Na verdade, eu não entendia muito, porque para mim feminismo, esse termo feminismo é língua portuguesa, né? Mas quando eu fui entender o que é o feminismo, embora que o feminismo é uma outra forma de tradução, né? Uma outra língua, né? E eu levei isso pensando na minha avó, né? Eu sempre escrevia nas minhas redes sociais, eu colocava assim, eu não sabia que eu era feminista, eu não sabia que minha avó era feminista, a minha avó é foda feminista, e eu coloquei assim, por quê? Porque eu fui entender que ela é feminista, ela que cuidava das mulheres, ela é parteira, então, e eu lembro que quando eu era criança, eu ia muito com ela, assim, como eu fiquei muito, maior parte com ela, né, porque a gente tem esse costume de a gente aprender com as pessoas mais velhas, né, e aí eu ficava muito com a minha avó, e aí eu e meu sobrinho, né, que na verdade na época agora era criança, nós éramos crianças, agora já somos adultos, eu e meu sobrinho, né, que ficava com ela, né? E aí eu lembro que a gente, quando tinha, porque como ela era parteira, né? Ela ia, alguém vinha avisar ela para ir fazer parto, pode ser de madrugada, pode ser, não tinha horário. Tinha horário. Aí ela acordava a gente e levava a gente, né? E quando a gente ia no caminho, à noite, às vezes ela contava para mim a história, como é que a gente... E aí então ela sempre contava a história para mim e para esse meu primo, né? Meu sobrinho, né? Que ele sempre tá... E tá junto, né? A gente era criança, mas ela tudo ensinou. Então, eu fui colocando isso agora no meu estudo e também para a minha vida. Eu estou usando isso para a minha vida e tudo que ela me ensinou, da forma que ela me ensinou, me ajudou muito para eu ser uma pessoa que eu sou hoje, né? E no mesmo tempo eu tenho uma sensibilidade, ou seja, eu consigo interpretar as coisas, a vida, o mundo, da forma que as pessoas falam, a partir da língua. Tudo isso eu fui colocando para a minha vida. E eu achei uma coisa muito incrível, porque isso é uma questão de coragem, né? É uma questão de coragem que você não perde de querer, assim, de querer desistir das coisas. Por mais que a gente, às vezes, passe por uma dificuldade emocional ou em qualquer situação, às vezes a gente sabe superar e a gente sabe se apoiar nas outras. E o que me deu muita força são as mulheres. As mulheres são minha base. E parece que as mulheres são elas que são minha força, e como se vamos levantar, né? Vamos embora. E eu acho que isso, eu vejo muito isso. Eu vejo muito, eu acho que eu tenho muita esperança de que as mulheres, como diz, as mulheres assim são muito... Em Guarani a gente não fala palavrão, mas eu aprendi a falar português, palavrão. Eu acho ótimo, porque... aí eu falo assim, as mulheres foda, as mulheres são muito foda, e aí eu quero ser foda também. Você já é. Mas a gente aprende, mas não é porque a gente é sensível, às vezes a gente chora junto. Eu acho muito incrível, e o que eu acho me fortalece aqui na cidade, mesmo que eu estou longe da minha família, dos meus filhos, e eu saí da aldeia. Tem muita coisa que a aldeia é diferente daqui. Sim. E aqui é totalmente diferente. Eu tive que, assim,
tentar me fortalecer aqui também com vários, porque aqui é totalmente diferente, tem coisas que eu tento entender, mas quem me ajuda assim, me fortalecer mesmo são as mulheres, assim, que eu, independente do lugar, não importa, na verdade, essas mulheres. E eu não me vejo diferente dessas mulheres, eu me vejo apenas são trajetória, história, que é diferente um do outro. Eu acredito que nós mulheres apenas temos esse lugar diferente da onde a gente é o nosso próprio corpo, né? Que a gente carrega. E eu acho que é o nosso. E eu acho incrível também que eu fui aprendendo com as mulheres, assim, com a minha avó indígena, que não falava português, que nunca foi para a escola, mas de lá ela é muito super. Foi na escola Guarani, e a escola, da escola tradicional mesmo. E aí uma educação que ela me deu, assim, uma educação e que para eu saber em que momento que eu tenho que ser um pouco serena, em que momento que eu tenho que ser um pouco mais assim dura, mais masculina. Então eu consegui, porque exatamente foi ela que me ensinou, e hoje eu uso esse momento, eu sei onde eu posso usar esse movimento, né? Esse trânsito. E aí eu acho que isso para mim foi uma coisa muito que não é fácil também, é um desafio, mas a gente sabe lidar quando a gente se reconhece nesses vários lugares que a gente transita, assim. Eu achei incrível isso. Sim, E aí, assim, esse termo, embora que eu não entendo muito bem essa questão do feminismo, feminista, eu falei assim, eu não sei o que é feminismo, mas eu sei o que é feminista. Eu sou feminista, minha avó também. E eu achei lindo isso que você falou, né? De ela te lembrar que você tem voz, que você pode falar, né? Aquilo que você sente. E isso é muito importante, né? E aí foi bom também conhecer a Julieta Paredes, né? Esse final de semana, que ela fala do feminismo comunitário. E eu achei muito linda, né, essa definição, que é a luta que é isso, né? O feminismo, de uma forma geral, mas na essência é a gente tá com os direitos, né, de homens e mulheres iguais, né? Então, tem várias pessoas que distorcem o que é o feminismo, mas de uma forma geral eu entendo que ele nasceu para isso, né? Os meios e as lutas e as formas que as mulheres em cada época encontraram foi essa forma, mas na essência da palavra é isso. Eu amei esse conceito dela porque ela fala de mulheres de todos os povos, de todas as épocas, né? Não precisa ser exatamente dessa época específica onde nasce isso na Europa, mas de todas as épocas mesmo, atemporal, porque realmente a luta da mulher ela sempre foi, né? Desde Lilith, desde a primeira mulher que surgiu, que não se submeteu ao homem, ela já estava ali, né? Depois veio Eva, né? Assim diz a outra história. Que saiu da costela, né? E já foi um pouco mais submissa, e desde então a gente está assim, né? Nessa onda, né? Meio tentando sair da submissão, ainda em relações abusivas, entendendo um pouco isso. Então, acho interessante também ela trazer esse conceito, né? E aí o que eu achei também mais interessante que ela falou sobre essa apropriação da palavra, né? Como a gente fala também um pouco das narrativas, mas também ela falando, e por que não a gente não pode ocupar essa palavra? Exatamente. Né? Então é isso, é o feminismo comunitário da Julieta Paredes, que leva, assim, né? Pra mim é muito conversa com o que você traz da sua avó, sabe? Exatamente, porque eu não sei exatamente o que é feminismo, mas eu sei o que é feminista, porque eu entendi que é feminista aquela que eu chamo de mulher de coragem. Adoro. E mulher de coragem é como a gente fala que é Cunha-Puaguaçu, né? Cunha-Puaguaçu ou Cunha-Puambareté, quer dizer, sentimento forte. Cunha-Puambareté seria mulher com sentimento forte. E essa mulher que tem
mulher com um sentimento forte, ou seja, cunha Ambareté ou cunha Piaguaçu, ela não é sempre vista como uma mulher assim que ela dá medo, mas no mesmo tempo ela não é uma pessoa assim que é vista como mulher boa, talvez. E aí eu pensei muito isso quando eu tô aqui também, né? Eu comecei a me observar, eu queria falar, falei, o que é isso? Eu sou mulher de coragem, eu sou mulher de sentimento forte, porque para você sair... Para aqui, né? Para casar. E aí, exatamente, e aí o que é isso? E aí, então aí eu comecei a refletir sobre mim e dizer assim, olha, mas você veio na cidade, mas e aí? Mas e aí? O que eu quero fazer, eu vou fazer aqui. Se eu quiser voltar, eu vou voltar. Se eu não quiser voltar, eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. Mas quem decide sou eu, porque eu tô conseguindo me dominar, eu tô conseguindo equilibrar, porque eu tenho um sentimento de coragem, sentimento de força, né? Então, eu entendo que essa que é feminista, né? Porque ela que diz também, e hoje, assim, muitas mulheres, assim, falam assim, nossa, você é muito corajosa. Realmente a gente é muito corajosa. Mulher feminista, ela é muito corajosa. Porque aqueles que não é que elas não são corajosas, mas cada um tem uma forma o seu próprio limite, porque realmente é muito difícil sair do seu conforto para você encarar as coisas, né? Porque para você encarar as coisas, se colocar como uma mulher forte, como mulher corajosa, ou mulher com sentimento forte, você quebra muita coisa isso. E também não é que isso é um privilégio para a pessoa, é porque exatamente que você está quebrando várias regras, inclusive passando o seu próprio limite enquanto mulher. Muitas das vezes, por exemplo, eu saí de uma aldeia, eu vim aqui, meus filhos estão lá, né, e eu estou aqui, mas eu carrego o meu povo, né, e eu penso, não que eu... E muitas pessoas não têm não é que não têm essa coragem, é porque não querem viver isso, porque viver essa vida não é fácil. É sair da zona de conforto. É sair da nossa zona de conforto. Você teve que, de uma certa forma, vir desbravar e vir conhecer todo um outro mundo que você não conhecia, né? Entender tudo de um mundo de gente branca doida que pensa de um jeito completamente diferente de você. E todo esse desafio, né? Também de entender a própria linguagem, aí de entender as leis e ver que as próprias pessoas que desenham as leis não cumprem as leis. Deve ser uma loucura isso, né, Sandra? É uma loucura, porque aí eu tive que... E aí eu tô aqui, às vezes, aí eu costumo dizer assim, que eu não tô nem na cidade, nem na aldeia. Agora eu tô meio entre, né? E aí eu que carrego esse corpo, que muitas das vezes eu mesmo também... por isso que essa mulher de coragem, essa mulher de sentimento forte, ela se torna outro. Não é a mesma coisa que uma mulher guarani que mora na aldeia, que tem uma outra, outra forma de lidar com as questões. Sim. Mas eu achei, assim, me orgulho muito, porque muitas mulheres têm, hoje, né, elas falam para mim, nossa, você é muito corajosa. E elas mesmo falavam assim, eu não faria isso, eu não teria coragem. Eu falei, e elas falam para mim, nossa, eu orgulho de você. E até os homens, né? Até os homens, até o jovem, adolescente, hoje, os meninos guarani falam assim, olha, tenho orgulho de você. Tem muitos parentes indígenas que me mandam às vezes mensagem, falam assim, nossa, eu tenho orgulho de você, nossa, você é muito corajosa. Muito maravilhosa. Aí falava assim para mim, e isso me orgulha, mas só que eu consigo lidar com a minha dor, que é pessoal, também. Né? Porque eu tenho a minha dor pessoal também, claro. Né? Porque aí quando você enfrenta, e hoje eu pude entender também que essas mulheres corajosas, independente de ser indígena ou não, geralmente é muito assim, uma luta com muita, tem que ir com muita garra, porque
parece que essa mulher corajosa, essa mulher com sentimento forte, ela dá medo assim nas pessoas, né? Principalmente no lugar do machista, né? Por exemplo, o machista, eu não sabia o que era machista, o que é machismo, essa coisa toda. E aí eu fui aprendendo também, ouvindo as mulheres juruás, e mulheres não indígenas, falando esse é machismo, essa coisa. E aí eu fui entendendo também, claro que eu tento entender um pouco como é que eu vou entrar para falar sobre essas questões, por exemplo, na minha comunidade que tem um outro entendimento de linguagem. Sim. E o meu trabalho, né, hoje, eu não estou falando só para o Juruá, eu estou falando para eles também, para os parentes. Claro. Eu estou questionando, eu estou levando de novo para lá essas questões que a minha avó ensinava aos homens, dizia assim, olha, contava essa narrativa, essa história da Nhandessu, exatamente para ensinar os homens o que eles podem, como que eles têm que se comportar, como que eles têm que aprender a falar com as mulheres. Então é uma forma deles ter uma outra forma, uma sensibilidade de falar com as mulheres, não é de qualquer forma que tem que falar com as mulheres. Então tudo isso e a própria narrativa ensinava. Então por isso que é importante as mulheres falar, porque quando elas falam, contam essa história da Nhandessu, elas contam, elas choram, né? E ela vive isso, nós vivemos isso até hoje. Eu vivo, quando eu fiz minha dissertação, lembrando dessa fala da minha avó, eu chorei muito, assim. Até hoje eu choro quando eu vejo coisa ruim com as mulheres, independente de mulher não indígena, mulher indígena ou não indígena. Eu vejo as mulheres, a gente vive nessa ainda. Por isso que é necessário a gente questionar isso também. Sim. Essas narrativas. Quem é que falou que essa narrativa é a única versão, uma única forma de dizer? Porque a narrativa ela está em movimento, ela está em circulação, e isso cabe. É por isso que para nós também a questão da oralidade ela é muito importante, porque sim, a oralidade ela você pode transformar ela e você pode contar, você pode depende para quem e para que você está contando essa narrativa. Então eu diria assim que a memória, né? Ativar a memória, acordar a memória, porque a memória ela não é coisa boa, nem coisa ruim, só coisa ruim. Ela também existe duas coisas, né? Então, para a gente acordando a memória, a gente vivendo a memória, trazendo a história da Nhandessu, a narrativa da Nhandessu, como que ela caminhou, por que ela morreu no caminho, tudo isso, as mulheres começam a questionar isso, né? E hoje, eu lembro que uma parente guarani, Eunice, questiona isso. Ela tem um livro que uma amiga antropóloga escreveu, a Clarissa, né? A Clarissa Mello, ela escreveu sobre um pouco a fala das mulheres. E eu lembro que numa parte que na entrevista que ela falou, a Eunice Queretiu, ela é uma guarani feminista, ela foi liderança, ela foi cacica há muito tempo. Olha. Ela mora em Santa Catarina. Adoro. E ela falava isso. Ela falava que quando a narrativa dos homens que conta, quando os homens falam que tem uma história que conta que é uma estrela, parece que falou que a mulher traiu o marido, essas coisas. Sim. Aí ela falou, isso é pra gente para submeter a gente, para dizer que a gente traiu, que a gente tem dívida, né? Sim. Mas não, a gente não quer, a gente não tem dívida, a gente quer falar. Então por isso que é importante a gente movimentar essa narrativa. E aí vai dizer não. Então a narrativa ela dialoga entre. E para dizer assim, olha, não, isso não é verdade. Por isso que é importante falar, a mulher falar e o homem também falar. Então não existe uma única versão de falar sobre a narrativa. A narrativa, como surgiu o mundo para a gente. Então é importante a gente entender
esse lugar. Quem é que falou que foi assim, né? E a gente tem que entender quem é que falou, por que falou, né? E para quem que falou? Para mim, que eu sou mulher, né? Então a gente vai questionando essas coisas. E não que os homens estavam errados. É porque eles sempre vai ter a sua versão, porque cada um tem o seu ponto de vista, sua experiência, que é uma única também. Cada um. Então, por isso que é importante a gente, para equilibrar, né, a nossa forma, né, nossa forma de... É engraçado, né, por exemplo, para nós, política, né, a gente não tem política, em Guarani eu não tenho política, Esse nome, né? Esse nome política. E aí, bem recentemente, eu fui participar do CIPIAL, né, que estava tendo em Brasília. Aí nós fizemos um grupo, né, eu participei de um GT que fala sobre gênero, né. E aí eu lembro que eu não me lembro, a moça que eu tenho essa dificuldade de memorizar o nome da pessoa, mas elas fizeram várias apresentações, né, e uma delas falou assim que as mulheres falaram que é conversatório, né? Fala o que é conversatório? E elas falam assim que é o conversatório, que quer dizer encontro de conversa que vai resolver as coisas. Então, aí eu me reportei assim, quando eu comecei a falar sobre né? Fofoca. Fofoca, na verdade, não é fofoca pra gente, né? Às vezes, ironicamente, quando a gente quer provocar, também a gente fala que a gente é fofoqueira, né? Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga, cheguei lá, aí depois eles chegaram e falaram, a gente encara isso numa forma irônica, mas não assim, a gente faz o oposto, por exemplo, quando eles falam assim, ai, vocês estão se juntando, já vai começar a fofocar. Aí todo mundo fala assim, aí eu lembrei que eu falei assim, eu sou liderança da fofoca. Então, eles têm medo da fofoca. E aí eu lembro Essa palavra assusta, né? E a fofoca, não é que é fofoca. Para mim, Nhecer é o desejo de fala. E a política, a gente transforma as coisas a partir do conversatório, encontro de fala, né? Porque, e esse desejo de fala, ele é ligado a esse lugar mais puro do coração? Porque desejo de fala que cada um tem vontade de falar. E a gente precisa aprender a ouvir também. E a partir do momento que a gente ouve o outro também, é que a gente vai ser mais, digamos, politicamente correto, mais democrático, né? Sim. Porque não é só eu que eu vou falar que isso é importante. Não, porque é importante a gente ouvir. Por isso que a gente, enquanto povo guarani, tem muito isso, assim, de ouvir todo mundo. E por isso que a gente também tem a fala das mulheres e a fala dos homens. E não existe uma única verdade, existe cada versão. Cada experiência, né? Cada experiência. E aí quando vocês encontram as mulheres, vocês ficam falando, cada uma fala e as outras escutam a experiência, vocês funcionam assim? Como que é mais ou menos? Por exemplo, agora elas têm curiosidade de aprender, de saber o que eu levo da minha experiência aqui. E aí a gente conta, a gente faz comida. Perguntam um monte de coisa. Elas não perguntam, mas assim, é diferente, elas não perguntam. Mas aí eu falei assim, conta. Algumas falam assim, brincando, falam, conta isso pra mim, como que foi? E aí a gente vai cozinhando, fazendo comida, e aí a gente vai fazendo, almoçando e rindo. É a bruxaria, né? Fazer comida é a própria bruxaria, né? E aí a gente vai fazendo comida e tal, e aí daqui a pouco a gente come junto e a gente vai falando, né? E vai rindo e vai se divertindo. E tem coisas assim que os homens já saem de perto, quando as mulheres se juntam, elas já saem de perto, assim. E aí a gente gosta, exatamente para sair de perto. Né? É por isso que eles entendem, né? Quando a gente se junta, eles já saem, né? E aí eles falam, aí a gente já vai falar, né? A gente vai falar, e tem muita coisa que a gente tem em segredo também, porque segredo é segredo, só a mulher que pode saber
né? E a gente, é o nosso segredo, só outra mulher que sabe, porque é uma coisa assim que é super importante. Mais íntima. É super importante porque aí é uma outra estratégia que a gente pode se fortalecer, né? Porque é coisas assim, às vezes é uma coisa simples, mas que tem muita relação com nossa própria vida particular, individualidade, respeitando essa individualidade mesmo, assim. E voltando à relação com e coisa melhor, assim, eu acho que isso eu consegui fazer aqui, não assim que porque aí, por exemplo, não exatamente como a aldeia, mas eu consegui essas amigas, né? Que a gente pode comer junto, falar coisas, falar besteira, rir. E eu acho que isso, por isso que eu me fortaleci aqui, mesmo tendo essa dificuldade, porque eu saí do meu privilégio, né? Como outras mulheres falaram assim para mim, nossa, você é muito corajosa e tal. E exatamente porque ela sabe o que eu também passo aqui, que não é fácil, de estar longe de tudo, mas também exatamente para encorajar essas mulheres, né? Encorajar não para elas sair da aldeia, mas que a gente permanece nosso jeito, nossa forma de desejo de falar, e a gente continua, na verdade, para valorizar isso. Porque E uma inspirando talvez a outra, né, naquilo que gosta de fazer, e fazendo, você percebe que você é isso, né? Uma inspiração para elas, né? É uma inspiração, e a academia, ela me ajudou um pouco isso, a observar essas pequenas coisas que eu achei que não tinha muito valor, mas hoje eu pude perceber que isso é um grande valor. Por exemplo, o desejo de fala, as mulheres se juntar e fazer fogueira, e aí a gente vai contando o nosso segredo um para a outra, e eu acho que isso é super importante, e eu vou assim trazer de novo isso, não que isso não aconteça, mas ter um outro olhar sobre isso, sobre essa força que a gente tem. Então, eu acho que é isso, assim, de assim, não acontecer que alguém chega e fala pra gente, pra nós mulheres de Guarani, independente da aldeia ou fora da aldeia, e dizer assim, olha, falar pra gente o que é errado e o que é certo pra gente. Sabe? Embora que na aldeia nós temos esse comando, né? As mulheres, ela tem força, ela tem, por exemplo, as mulheres que têm filho, geralmente trabalham com filho, levam com filho, isso a gente é apoiado, assim. Os homens, eles aprendem a lidar com a gente enquanto porque é um corpo mãe, né, que é diferente daqui da cidade. A cidade, ela não tem corpo de mãe, não tem corpo que sangra, não tem corpo que não tem corpo feminino, assim, tipo, você olha as instituições, né, totalmente é um corpo masculino que exatamente que você tem que caber lá dentro. Para você caber ali, você tem que se fazer de outra. É outro corpo, né? E aí eu acho que na aldeia ainda nós temos ainda esse privilégio de a gente falar do jeito que a gente quer se apresentar em qualquer, por exemplo, quando eu dei aula, eu levei meu filho, né? Eu entrei grávida para trabalhar, não queria me contratar, e os caciques foram lá e falaram, não, ela vai trabalhar porque ela quer trabalhar. Então, quer dizer, quem é você para dizer que só porque ela está grávida, porque ela tem filho, ela não pode trabalhar, como se fosse... Isso é muito mais bem aceito, né, na aldeia. Na comunidade, isso não tem um problema sobre isso. É uma coisa que é normal, né? A mulher está amamentando, a mulher está grávida, a mulher está com as crianças e está exercendo a atividade dela normal. Normal isso. Agora aqui na cidade ela é muito difícil. Não na cidade, assim, nas instituições onde as mulheres têm que se enquadrar e se tornar outra coisa para caber ali dentro, né? E eu acho que não... É perfeita essa colocação.
Então eu acho que, e aí isso me incomoda muito também. E quando eu acho que o machismo bem forte mesmo é essa questão de que não deixa, e isso totalmente trata um corpo como uma máquina, né? Sim. Porque o seu corpo não sangra, o seu corpo não é humano, o seu corpo não tem essa loucura, porque quando a gente está menstruada, eu lembro assim, que a minha avó falava muito isso, ela falava assim, nós mulheres somos loucas, a gente tem a nossa loucura, e nós temos a nossa loucura, né? Essa loucura no período menstrual, todo mundo isso, e parece que aqui é uma natural, vergonha. né? Porque natural. são os hormônios, né, nossos que oscilam mesmo durante o mês, entender que é isso, né? E eu lembro uma vez uma amiga ela tinha crise, né, quando ela está no período menstrual. E ela chorava muito, né? E aí eu lembro que ela falava assim que os irmãos, né? Ela tinha muito irmão e eu falava assim que diz que quando chegava o período menstrual dela, teve que fazer qualquer coisa para ela parar de chorar, porque disse que ela estava chorando muito. E assim, há uma compreensão nesse sentido, né? Há uma compreensão. Aí tem outros que ficava irritada. Então, por isso que a gente tem esse descanso, esse resguardo período menstrual. Lá tem uma orientação durante esse período. E a gente escolhe e fala, olha, não quero hoje me enturmar com ninguém, não quero me misturar com ninguém porque eu não estou bem. E aí a gente fica recuada, a gente fica... Mas hoje eu acredito que a grande maioria das mulheres que trabalham fora assim, que trabalham na instituição como professora, como merendeira, enfermeira, ou uma outra profissão, né, que pega fora da aldeia, que não é da aldeia, a gente não consegue permanecer esse resguardo, né? E é muito complicado isso, porque a nossa saúde, né, está muito ligada com a questão do período menstrual. Sim. E aí eu lembro que no conhecimento dos Guarani, que pelo que eu entendi, nós de Guarani, né, os mais velhos falam, as mulheres mais velhas também falam, que diz que o homem tem sangue quente. O homem tem sangue quente, como o sangue quente do homem, por isso que eles precisam controlar o seu sangue quente. Por isso que os homens Guarani, eles fazem muito ritual, no período ritual, onde ele vai fazer várias atividades, por exemplo, construção de casa, vai fazer exercício, né? Gastar energia. Todo momento está em movimento. Fazendo casa, e caçar, e plantar, e pescar, e vai aprendendo a fazer coisas. Período de engrossar a voz, que é mais ou menos quando começa a engrossar a voz, né? Dos meninos. E as meninas quando vem a primeira menstruação, ela fica recuada, ela fica mais no silêncio. Por quê? Porque ela fala que o sangue pode subir na cabeça. Olha. Né? E subindo na cabeça pode dar problema de saúde emocional e tudo assim. Tem muito a ver com a questão do sentir, né? Ter esse equilíbrio emocional, né? Porque cuidar da gente. Então eu acho que isso tem muita questão do sangue, né? Que o período menstrual da mulher, então isso vai ser isso que vai ser trabalhado. Por isso que é importante a gente sabe que nesse período a gente está num período de loucura, né? Sim. E a gente tem que respeitar esse momento nosso, né? E ao contrário dos meninos, os meninos já fazem outras atividades o tempo todo, né? Em movimento. O corpo funciona muito diferente do homem e da mulher, e na aldeia principalmente tem essas funções bem mais definidas, né? E aí, se não entender esse movimento, exatamente porque não porque aí às vezes quando eu falo assim, não, o que é homem de verdade? Homem de verdade é fazer, né?
ser homem de verdade é a questão de a postura, a forma de falar com as mulheres. É isso que tá sendo construído nesse lugar. E que bonito que vocês têm isso, né? E você lembrar da sua avó que fazia com você e fazia com os meninos também, né? Não excluía, porque eu acho que uma das principais questões hoje é como... Porque muitos falam assim, mas tudo bem, o cara é filho sempre de uma mulher. Lógico, todo ser humano só nasceu de uma mulher. Então, mas essa mulher criou, né, esse filho, e não necessariamente ela criou o filho ou aquele meio que essa criança se relacionou, foi um meio onde ele aprendeu a não ser machista, porque a gente não teve, como branco, uma educação nos últimos anos para que os homens não fossem machistas, pelo contrário, né? A educação do branco é reforçando atitudes machistas o tempo inteiro, né? Então a gente pega nas propagandas, nas frases, né? Nas atitudes em que pais repetem entre gerações, né? De filhos, sei lá, tipo como levar num puteiro, coisa assim, quando estão iniciando a vida sexual, né? Nos homens brancos isso é uma coisa normal, ou era, não sei também, né? Pode ser que, espero que já tenha mudado isso nessa época. A iniciação sexual, né, da criança seja não da criança, né, pelo amor de Deus, do adulto. Não queremos muito crianças, né, iniciando muito vida sexual, mas é inerente também, né? Uhum. Já inicia muito cedo. Mas como que a gente cria, né, melhores homens, né? Essa é a reflexão, né? Como que esses homens também, a gente estava conversando isso aquele dia também, né, domingo, quando você veio aqui comer o peixe, né? Porque as mulheres, de uma certa forma, a gente também tá achando mais apoio, a gente sabe para onde ir, e os homens nem sempre conseguem esse lugar, né? Então, que legal saber que vocês se preocupam desse cuidado nos dois, né? Desde sempre, né? E aprendem isso com os avós de vocês. Porque isso é fundamental. E aí eu fui entender que... por que hoje eu entendi por que isso é fundamental. Por que os meninos têm uma outra forma de educação, mas também saber lidar com as mulheres. Por exemplo, todos eles aprendem a buscar remédio para as mulheres lavar a cabeça, enquanto eles têm que saber, todos os homens, a maioria, não sei se hoje também isso, porque hoje também tá escasso as coisas, muitas aldeias não tem mais mato, não tem mais rio, não tem mais remédio também. E que eu pude perceber que esse lugar que não tem mais assim coisas, esses elementos que é uma sabedoria dos homens também, que também está tornando um pouco assim mais tenso, né? Esse Sim. lugar mais tenso. Então a gente entende por que isso acontece, porque os homens, eles precisam saber, eles desde pequeno eles são ensinados para buscar remédio, para cólica, para dor de cabeça, para lavar a cabeça, porque eles sabem que a mulher, quando ela menstrua, ela precisa lavar a cabeça, tomar remédio. Então eles que vão buscar. E aí, por quê? Porque falam que, a minha avó falava assim, que quando a gente está menstruada, nosso corpo, nosso sangue ela é muito forte, né? E por isso que a gente não sobe na árvore, por exemplo, ou a gente não pega coisa, a gente pode matar, secar um pé de árvore, uma planta, quando a gente mexe, quando a gente está menstruada. E por isso que os homens têm que buscar nesse período. Tem, eu acho que, se eu não me engano, os indígenas do América do Norte falam que a mulher também não pode cozinhar quando também está menstruada. Vocês também têm isso de cozinhar? Não cozinha. Não As cozinha. mulheres, quando a mulher está menstruada, ela não, por isso que ela se recua. Não faz nada. Não, ela não pode mexer com planta, não pode plantar, ela não pode cozinhar, porque ela fala que o sangue ela é muito forte, então pode secar, né? Ela não pode andar no meio das plantas, por exemplo, porque pode secar a planta, porque o sangue ela é muito forte, por isso que a gente precisa se recuar, porque a gente sabe o nosso corpo é tão potente que pode matar uma árvore no período menstrual, então
Então, tudo isso a gente sabe. Então, por isso que os homens aprendem desde cedo para lidar com isso também. E eles têm que entender isso. E é engraçado, né? Porque parece que a menstruação da mulher tem a ver com a questão do sangue da mulher, né? Quer dizer, o conhecimento, a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens tem muita coisa também com relação do sangue do período menstrual da mulher, porque eles que vão buscar remédio, eles que vão... eles que vão cozinhar, né? Eles é que vão cozinhar? Eles que vão cozinhar. Olha! Porque a mulher não cozinha. E eles falam que... a maioria dos Guarani tem isso. Ele diz que quando come a comida que a mulher menstruada fez, né? Dá muito aquele dor de barriga, essa coisa toda, né? Tem uma crença. E aí eles falam que diz que o sangue ela é muito forte e pode... Não que eles não que eles têm medo disso, mas ele é um respeito que eles têm que aprender a lidar com isso, né? E eles têm que aprender a lidar com isso por conta porque eles sabem o poder também do sangue, né? Sim. Então, super porque gera vida, né? O sangue que gera vida, né? Ela é um poder também, por isso que é importante respeitar esse período menstrual, que é super importante, né? E aí agora a gente aqui na cidade não tem muito disso, né, Sandra? Ficar sem cozinhar, eu mesma assim, cara, adorava poder ficar só com alguém podendo cozinhar pra mim. Não tá rolando. Ia ser bom, né? Ficar só e o ali. cuidado também que a gente tem é a forma de cuidar do outro, porque a gente, esse período a gente é vulnerável, a gente fica assim, um pouco crise, né? A gente tem um sensível, crise de... a gente tem, cada um tem a sua crise. Cada mês é de um jeito, né? Nunca é igual. Nunca é igual. E eu acho super, assim... Então, eu acho que é isso para mim, assim, o que me encorajou para falar isso também, porque hoje tem muitas coisas que estão distante, tem muitas aldeias que têm dificuldade de acessar esse conhecimento, não porque eles não querem, é porque exatamente tem muitas aldeias que não tem mais rio, não tem mais mata, não tem mais... Então, e lá a situação é complicada de terra, né, Sandra? Com muito mineradora, como é que não é? Lá é mais questão de pecuária e agricultura, né? Lá não tem tanta mineração, mas é mais pecuária e agricultura, que ali é muitos latifúndios, né? Aqueles campos enormes sem uma árvore, seco, seco, seco. E no lado indígena, provavelmente uma floresta, né? E por isso também hoje falta coisa, né? Tem muitas aldeias que não tem, só tem soja, não tem... Soja, tá tudo espremido também, né? Não tem floresta mais. E eu vi também, não sei se você faz parte, mas eu vi coisas, né, sobre o martírio. Eu também conheci uma menina, né, que ela é uma adolescente, a Jonara, que é Guarani Kaiowá. Ela veio ano passado, né, nesse mesmo evento que a gente se encontrou, no final de semana passada. E ela denuncia, né, muita denúncia de morte, né, os pais dela foram mortos, ela morava com um tio, então veio com o tio pra cá. E nesse filme do Martírio, né, lá do Vincent Carelli, que me ficou muito impressionado isso também, que era em um determinado momento a família que estava ali era uma retomada, e aí estava na retomada dentro da casa da fazenda, né, que tinha a cerca. E aí isso, como deve ser triste essa retomada do seu lugar de sagrado de origem, que é muito bom, mas pegar aquele lugar praticamente irreconhecível. E não tem mais nada. Né? Já não ter a floresta que tinha lá, já não ter as plantas da cura que vocês precisam. E tá completamente outra coisa para você ter que se relacionar com aquilo que você nem reconhece mais aquilo, né? Deve ser muito difícil, né? Muito difícil. E eu percebo que isso gera muita tensão também na própria comunidade, porque
fica sem referência de cura, né? Porque a cura está todo relacionada com esses elementos que, como eu falei, como que eles vão equilibrando aquilo que é importante para a gente, né? O nosso conhecimento, a nossa sabedoria, que está relacionado com as questões, com esses elementos, né, da natureza, Sim. Do rio, de uma planta que é importante para a mulher tomar, para não dar cólica, lavar a cabeça, isso está tudo aí. Mas se esse lugar que só foi plantado soja, foram todos retirados aquilo, e a aldeia ficar no centro, no meio dessas sojas... É quase que uma ilha, né? Dentro de um deserto. E aí, como é que você desenvolve esses saberes, né? Sim. E é muito difícil isso, eu acho que... Você nem se desenvolve, hoje em dia preserva, né? Para talvez desenvolver ou manter alguma coisa viva ainda, né? Com os mais velhos. Exatamente. Desenvolver, eu falei assim, desenvolver, você dá continuidade, né? Sim. E ali não tem mais. Como você vai dar Como essa que continuidade? vai? Então, eu acho que isso é muito... É uma coisa assim... Eu acredito que isso é muito... crise também, essa crise da própria humanidade que traz isso pra gente. Porque... você não consegue, o indígena ele precisa disso para dar continuidade, para equilibrar a própria de vida, né? Como viver, como lidar com aquilo, porque é muito importante isso, né? E a gente fala dessa questão, por exemplo, e é engraçado que as mulheres que fizeram marcha em agosto, as mulheres indígenas, foi a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília, ela fala sobre isso, né? Fala sobre de demarcação de terra, porque todas as mulheres querem garantir, a prioridade hoje é garantir terra, exatamente pensando sobre isso. Porque a gente sabe que é importante, a gente sabe que a gente precisa disso para continuar, permanecer essa nossa forma de vida, nossa forma de cuidar dos outros, nossa sabedoria, né? Então, por exemplo, a Marcha das Mulheres foi a primeira Marcha das Mulheres foi em agosto, foi muito importante porque elas exigiram que exatamente demarcação de terra, para deixar para dar continuidade, essa sabedoria da nossa ancestralidade para os nossos filhos, né? A gente ainda está falando isso, né? De demarcação de terra, quando os verdadeiros donos são os donos daqui, são todos, né? Toda a terra, né? Adoro aquele cartazinho, né, do Denilson Lambe, né, terra indígena é todo lugar, né, e eu tava falando isso com a Jana, né, hoje mais cedo, que a gente não reconhecer, né, não olhar para isso, é muito difícil mudar, né, enquanto a gente não olhar para que esse lugar é a terra indígena e que o povo que está aqui originalmente precisa das terras demarcadas, porque sempre esteve aqui, sempre esteve cuidando e por isso sempre teve suas medicinas, sempre curou o seu povo, sempre foram pesquisadores maravilhosos, né, e conseguiram descobrir coisas incríveis que hoje são usadas pela indústria farmacêutica no mundo inteiro, né? Então, como que até hoje o povo ainda não tem a terra demarcada, né? Não tem. É um absurdo. Em 2019 as mulheres estarem fazendo uma marcha e ainda seguir a mesma pauta. Obviamente que a pauta ela é muito mais extensa, né? Mas essa é a pauta, parece básica, e ela transpassa por todos os povos que estão cuidando de algum pedaço de floresta no mundo, né? Não é só aqui, porque no México a gente vê a mesma coisa, nos Estados Unidos a gente vê a mesma coisa, no Havaí a gente vê a mesma coisa e para o mundo afora. Exatamente. E isso é muito triste, porque nós mulheres ainda tá discutindo essas questões. Não que a gente não queira discutir, por exemplo, sobre a questão estética, sobre melhor salário para as mulheres, ou seja,
pra igualdade, gente, né, a questão de igualdade, ainda vai salário, demorar 50 anos não sei quantos anos, porque, por exemplo, no Brasil, ou se existir, existe 3 ou 4 indígenas professor universitário. Claro. Então, como é que você vai exigir a coisa que você nem está lá ainda, né? Claro. Então, as mulheres não estão aqui ainda para discutir a questão estética, para discutir... Não que a gente não quer, a gente quer discutir, mas ainda a gente pauta, quer dizer... Tem que ter esse espaço, né? Porque mais isso urgente. Não tem espaço, né, para o indígena chegar, né? E ser professor. São pouquíssimos, como você falou. E aí, o Brasil inteiro são imensos de pessoas e aí só tem 3 ou 4 professores indígenas. E mais de 300 povos. E mais de 305 povos, mas no meio, e 274 línguas, né? E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, muitas o Arco da Lapa foi feito pelo escravo indígena. Sim, total. E aí tem vários lugares que Ipanema, Itaipuaçu, Maricá, tudo é língua indígena. Nome indígena. E o lugar é o nome indígena. Então, e que isso não se fala também, né? É muito invisibilizado. Eu acho que isso também é uma doença de você invisibilizar aquilo que é o próprio daqui. Nós somos daqui, mas isso é totalmente invisibilizado. Totalmente. Assim, e muito preconceito também, né? Muito preconceito. Então eu acho que negar a própria existência da população indígena brasileira é exatamente essa doença também. É muito doença. É uma doença terrível, porque ninguém sabe a própria história do Brasil, como se foi... que é a narrativa de novo, né? Só existe uma narrativa, que é a narrativa do colonizador. Narrativa que conta, eles que contam a partir da versão deles. E aí eles contam de um jeito totalmente romantizado, né? Então a gente entrou, né, por várias histórias dessa narrativa, a gente falou muito da importância, né, de olhar para os diferentes aspectos, as diferentes formas de narrar, né, e como é importante ouvir, né, um ao outro. Eu agradeço muito, muito, muito a você, maravilhosa, assim, por poder trazer a sua voz aqui e compartilhar a sua experiência, e eu honro muito esse seu estudo, e que bom que você está trazendo a voz das mulheres Guarani para a academia e para a pesquisa e para a gente também, né, poder não só nesse lugar careta da academia, mas também aqui a gente poder conhecer um pouquinho mais do povo Guarani lá do Mato Grosso, e que essas mulheres têm voz e são feministas e têm toda uma forma e um jeito maravilhoso de ser, e eu recomendo muito, muito estudar Sandra Benites. Ai, obrigada, e estamos aí para resistir, para contar a nossa história a partir da nossa versão, a história que não são contadas, mas a gente está aqui exatamente na academia, ou qualquer espaço para a gente contar aquilo que não foi contado e agora vai ser contado por nós, e acho que essa é a forma de resistência. E também buscar aliança com outras mulheres, e eu acho que isso é super importante para a gente se fortalecer enquanto se apoiar, né? Luta, né? A gente vai fazer muito mais juntas, né? Obrigada. Muito bom. Até o próximo Papo de Bruxa. Maravilhosa.